Olá, alunos do nono ano. Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Nessa semana, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre equação do segundo grau. Vamos à nossa aula? Primeiro, nós vamos lembrar como é a lei de formação de uma equação do segundo grau. Como que a gente identifica uma equação do segundo grau? Toda equação na forma ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c números reais e a diferente de zero, é uma equação do segundo grau. A gente viu isso aqui na aula da semana passada. E essa semana eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente tem que realmente entender por que é essa lei de formação da equação do segundo grau. Numa equação do segundo grau, o x é a incógnita e representa um valor desconhecido. Já as letras a, b e c são chamadas de coeficientes da equação. E essa é a parte importante que a gente tem que aprender na aula dessa semana. Lembrando também que quando é uma equação do segundo grau, o x, que é a incógnita, ele vai ter dois valores para ele, não só um. Como ela é do segundo grau, o x, o conjunto de solução, ele terá dois valores para essa equação. Então, vamos lá. Nós vamos aprender a identificar os coeficientes de A, B e C na equação. É importante que você saiba identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C, porque senão você não vai conseguir resolver a equação do segundo grau. Então, vamos lá. Aqui nós temos 2x² mais 7x menos 9 igual a zero. Uma equação do segundo grau que está na lei de formação bem direitinho. Então, quem é o coeficiente de A? O coeficiente de A é sempre aquele número que acompanha o x². Então, ele vai ser sempre o coeficiente de A, o número que acompanha o x². Nesse caso, o coeficiente de A é 2. O coeficiente de B vai ser sempre aquele número que acompanha a letra que está elevado ao expoente 1. Ele não vai aparecer aqui. Então, o coeficiente de B vai ser sempre o número que acompanha a letra. Nesse caso, é 7. E o coeficiente de C vai ser sempre o número que está na equação sozinho, que não tem letra. Nesse caso, é o menos 9. Lembrem que o sinal que está na frente do número, ele acompanha o número lá no coeficiente dele. Se ele não acompanhar, a nossa equação vai ficar errada. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos aqui x² menos x mais 1 igual a zero. É uma equação do segundo grau. Aqui, notem que não tem números na frente das letras. Mas isso não é o problema. Sempre que a letra está sozinha, vocês devem lembrar que ela está acompanhada do número 1. Ele não vai aparecer, mas ele está lá. Então, aqui, o coeficiente de A, B e C, nós vamos ver agora. Ó. Coeficiente de A, que é o número que acompanha o x², será 1. O coeficiente de B, que acompanha a letra que não tem o expoente, é menos 1. Olhe que o sinal acompanha o número. E o coeficiente de C vai ser 1 positivo. Então, quando a letra não tiver nenhum número acompanhando ela, lembrem que esse número será 1. Aqui nós temos outro exemplo. Também é uma equação de segundo grau. Só que aqui, ela não está igual a zero. O 5, ele está do outro lado da igualdade. Então, antes de identificar os coeficientes dessa equação, a gente tem que reorganizar ela.
para reorganizar. Esse 5 que está desse lado, ele vai passar para o outro lado da igualdade, com o sinal trocado, e a gente vai igualar essa equação a zero. Vai ficar menos x ao quadrado mais 8. Aqui era mais 5, vai passar para o outro lado, menos 5, igual a zero. Agora, eu tenho a lei de formação da equação do segundo grau completa. E aí, a gente pode identificar os coeficientes de A, B e C. Vamos lá. Quem é o coeficiente de A? Lembrem que a letra que não tem nenhum número acompanhando, eu vou dizer que é o número 1. E o sinal, ele acompanha o número. Então, o coeficiente de A é menos 1. Coeficiente de B é 8, 8 positivo. E o coeficiente de C é menos 5. Lembrem que o sinal acompanha o número no seu coeficiente. Então, aqui, a gente aprendeu a identificar os coeficientes de A, B e C nas equações do segundo grau. Lembrando que, às vezes, a gente tem que reorganizar a equação para que a gente possa identificar esses coeficientes mais facilmente. Vamos praticar? Aqui eu tenho uma questão para que vocês pensem. Identifique a equação que não é do segundo grau. Pensem aí, olhem para essas 4 alternativas e pensem qual delas não é uma equação do segundo grau. Pensaram? Qual delas será que não é uma equação do segundo grau? A resposta é a letra C. 3x menos x mais 7 igual a zero. Por que que essa equação não é do segundo grau? A gente vai lembrar da aula da semana passada, em que a gente viu que para identificar a equação do segundo grau, ela tem que ter um termo elevado ao quadrado, não é, gente? Para que ela seja do segundo grau. E aí, se você olhar para a letra A, nós temos menos 4x ao quadrado, menos 2x mais 1, igual a zero. Ela está na lei de formação bem direitinho, da equação do segundo grau. Se a gente olhar para a letra B, x ao quadrado menos x igual a zero. Ela também é uma equação do segundo grau, mas na forma incompleta. Ela tem o termo, o coeficiente de A, o coeficiente de B e o coeficiente de C aqui, ele vale zero. Mas ela é uma equação do segundo grau. Na letra D, nós também temos uma equação do segundo grau. 3x ao quadrado menos 2x igual a 1. Só que ela está desorganizada. Esse 1, ele teria que passar para esse lado e a equação igualada a zero. Mas ela não deixa de ser uma equação de segundo grau. E na letra C, que é a alternativa que não é uma equação de segundo grau, a gente não tem nenhum termo que esteja elevado ao quadrado, pessoal. Então, ela é classificada como equação do primeiro grau. Então, ela não é uma equação de segundo grau. Essa é a alternativa correta. E é isso que a gente tem que entender nessa aula, pessoal. Identificar a equação do segundo grau e identificar os coeficientes de A, B e C nessa mesma equação, para que nas próximas aulas a gente consiga resolver as equações do segundo grau. Agora, a gente vai fazer algumas correções de questões da atividade da semana passada. Primeiro, a gente vai ver aqui uma questão da página 111, da questão 1, a alternativa D. A questão é: quais valores de x são raízes da equação? Quais valores que eu vou acrescentar aqui, que eu vou substituir aqui no x, que serão raízes dessa equação? Lembrando que a equação do segundo grau, o valor de x, ele pode ter até 2 valores diferentes. Então, vamos resolver aqui a letra D. Como aqui eu tenho um x ao quadrado, uma potência, aí para resolver esse outro lado, eu vou eliminar essa potência. Para eliminar a potência, eu vou colocar
esse número na raiz. E se eu colocar ele na raiz desse lado, o outro lado, automaticamente, eu tenho que colocar dentro da raiz quadrada também. Então, para eliminar esse expoente aqui do x, eu vou colocar ele na raiz quadrada. E se eu colocar desse lado da equação, do outro lado eu também tenho que colocar. Então, vamos resolver. X ao quadrado dentro da raiz quadrada, essa raiz ela vai ser eliminada, porque eu corto esse 2 do expoente com o 2 aqui da raiz quadrada. E aí, eu vou tirar a raiz quadrada da fração que está aqui na frente. Raiz quadrada de 4 é 2. E raiz quadrada de 49 é 7. Mas, professora, o x na equação do segundo grau, ele pode ter até 2 valores. Sim, e a gente vai lembrar que quando um número está na raiz quadrada, o resultado dele pode ser positivo ou negativo. Então, 2 ao quadrado é igual a 4, ou menos 2 ao quadrado é igual a 4. Por isso que o x pode ser 2 sétimos ou menos 2 sétimos. São as duas raízes dessa equação. Vamos a mais uma resolução. Verifique se o número 10 é solução da equação x ao quadrado mais 20x menos 100 igual a zero. Quando a gente quer verificar se o número é solução da equação, a gente vai substituir o número na equação e ele tem que dar igual a zero. Se não der igual a zero, ele não é solução. E se der igual a zero, esse número é solução da equação. É isso que a gente tinha que fazer nessa questão. Vamos ver se o número 10 é solução dessa equação. Está aqui. Aonde tiver o x, eu vou colocar o número 10 para verificar. Nós temos aqui 10 ao quadrado mais 20 vezes 10 menos 100 igual a zero. Então, toda essa equação aqui tem que dar igual a zero. Vamos lá. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. Mais 20 vezes 10 é igual a 200. Menos 100, que tem que dar igual a zero. Lembrando disso. Vamos fazer essa conta. 100 mais 200 dá 300. 300 menos 100 dá 200. 200 é igual a zero? Não. Olha aqui o sinalzinho de diferente. 200 é diferente de zero. Então, qual seria a resposta dessa questão? 10 não é solução da equação. Por quê? Porque quando eu substituir o valor de 10 na equação, o meu resultado não foi zero, o meu resultado foi 200. Então, ele não é solução. Teria que dar zero, não é, gente? Vamos para mais uma correção. Sabe-se que o dobro de um número real é igual ao seu quadrado. Determine esse número. Eita! Que número é esse que o dobro é igual ao quadrado? A gente tem que primeiro interpretar essa situação, pessoal. Então, vamos lá. O dobro de um número é 2 vezes esse número. E aqui no meu problema, ele me disse que é um número real. Ele me disse qual era o número? Não. Então, eu vou dizer que esse número é o x. Então, o dobro de um número, 2 vezes x, é igual ao seu quadrado. Ele ainda não me disse qual é o número. Então, o quadrado vai ser de x. Então, eu montei uma equação, que é do segundo grau. Por quê? Porque aqui eu tenho um número elevado ao quadrado. Então, ficou 2x, 2 vezes x, igual a x ao quadrado. Então, agora, eu vou resolver essa equação para determinar que número é esse. E, como eu já descobri aqui que é uma equação do segundo grau, esse x ele vai ter 2 valores, não é, gente? Então, vamos lá.
Primeiro, eu vou passar esse x ao quadrado para o outro lado, com o sinal trocado, e vou igualar a equação a zero. Vai ficar 2 vezes x, menos x ao quadrado, porque aqui era positivo, vai para o outro lado, negativo, igual a zero. Aí, agora, a gente viu na aula passada que para resolver uma equação incompleta, que é essa forma aqui, quando eu tenho o x nos dois termos, eu vou colocar o x em evidência. Então, o x ele vai ser o personagem principal. Ele vai ficar aqui fora do parêntese, multiplicando tudo que tem dentro. Aí, ó, x aqui fora, quem ficou aqui para dentro do parêntese? O 2. Menos, e o x ao quadrado, lembrando daquela observação lá na aula anterior, é x vezes x. Se um x ficou em evidência aqui fora, o outro ficou aqui dentro. Então, agora, eu tenho já um primeiro valor de x. X igual a zero. E o outro valor, eu vou usar esse que está dentro do parêntese para identificar, ó. Ficou 2 menos x igual a zero. Vamos resolver aqui para descobrir o outro valor de x. Ficou menos x desse lado e o 2 vai para o outro lado com o sinal trocado. Então, ficou menos x igual a menos 2. Só que, pessoal, eu não posso ter o x negativo. Então, esse x ele tem que ser positivo. E para a gente transformar esse x negativo em positivo, a gente vai ter que multiplicar toda essa equação por menos 1. Por quê? Porque menos com menos dá mais. E se você multiplicar qualquer número por 1, vai dar ele mesmo. Então, eu não altero a minha equação. Então, aqui, ó, menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Então, aqui eu tenho que x é igual a 2. Então, quem é o conjunto de solução dessa equação? É 0 e 2. Se eu substituir nessa equação o x pelo zero, eu vou ter o resultado zero. E se eu substituir nessa equação o x pelo 2, eu também vou ter o resultado zero. Então, esse é o conjunto de solução da nossa equação. Bem, nós fizemos algumas correções da atividade anterior e vimos também algumas coisas importantes para a nossa atividade dessa semana. Agora é a sua vez. Faça os exercícios e qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Os exercícios dessa semana não são do livro didático, são de um arquivo complementar. Então, prestem bastante atenção.